Olá, realistas, tudo bem? Vamos para mais uma questão agora do canal. Não é uma pergunta, é uma questão. É algo que eu acredito que seja um divisor de águas no sentido de entender o que é o transtorno de narcisista, transtorno de personalidade narcisista, tá certo? Porque o que acontece? Nós costumamos usar palavras aqui que às vezes a gente nega uma palavra para dizer outra e tem gente que fica perdido. Ou seja, quando a gente vai falar de transtorno de personalidade narcisista, a gente fala, não estou falando de narcisismo, estou falando de transtorno de personalidade narcisista. Então, bora diferenciar? Gente, narcisismo de transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo propriamente é uma das questões, um dos liames, uma das ligações que nós precisamos para compor a nossa autoestima. É aquilo que nos faz perceber como importante para nós mesmos, aquilo que nos faz sobreviver, aquilo que está ligado ao sistema compensatório, ao prazer da gente mesmo, né, e com o outro. Em qual sentido? Da gente sim se achar, da gente se amar, da gente se permitir, né, estar com pessoas e fazendo coisas que a gente acha prazerosa pra gente mesmo, porque a gente se acha, porque a gente se ama. Então veja que tem ligações com essas coisas, narcisismo, né, o cuidado excessivo para com a gente. Então isso é importante para a nossa autoestima. Mas quando isso é desequilibrado no sentido de ser um transtorno de personalidade narcisista, em que o senso de grandiosidade, né, é o cerne da questão, né, é o que rege somente a minha vida, então nós não estamos falando de narcisismo, nós estamos falando do transtorno de personalidade narcisista. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de traço psicológico. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa centrada somente no seu senso de grandiosidade. Então, desse senso de grandiosidade, que é o núcleo dessa personalidade, desse modo de ser dessa pessoa, a pessoa vai incorrendo em crimes, vamos dizer assim, em crimes sociais. Porque não diretamente incorre em crimes, porque tem coisas que o narcisista faz e que ainda não foi, como se diz, legitimado por lei, reconhecido por lei. Mas entre uma coisa e outras, e a gente tem ali discriminado em lei, a gente sabe que é crime. Em qual sentido? Se a gente tem um senso de grandiosidade ali, a pessoa manipula, é crime. Abusa, é crime. Explora, é crime. Tá entendendo? Tem vários detritos, tem várias ramificações saindo ali do cerne da questão de senso de grandiosidade. Então a gente vê que são coisas altamente negativas, são coisas altamente ligadas a um dilema moral, ligado a uma pessoa, ou seja, então, imoral, é uma pessoa perversa, maquiavélica, sádica, tudo que você quiser intitular como negativo, esse é um narcisista, aquele que tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, por isso que quando a gente fala aqui no canal sobre esse assunto, a gente fala assim sempre, né? Não estou falando do narcisismo, eu estou falando do transtorno de personalidade narcisista. Então, nós estamos falando de uma maneira de ser. Nós estamos falando de uma pessoa que foi moldada dentro da maldade, que foi moldada dentro da perversidade, que foi moldada nesse modo de ser, desse funcionamento. E narcisista tem cura? Pode até ter, né? Em algum como se diz, em algum nível, né? Mas se ele for um nível 8, 9, 10, não tem como, gente. Primeiro, que se você levar para psicanálise, para terapia, ele vai viciar toda a anamnese. Ele vai dizer somente aquilo que beneficia ele, vai dizer mentiras, ou seja, ele sofre de mitomania, né? Que é aquelas mentiras, né? Que ele cria uma máscara, ele tenta levar o terapeuta, levar as pessoas, tudo para alcançar seus objetivos fins. Né? Às vezes é um cônjuge, né, que convida para uma terapia ou uma família e sabe que o que ele falar ali ele vai manipular o terapeuta e ele vai sair como um bonzinho, né, da situação. Então nós não temos recomendação para atender narcisista para vocês virem o grau da situação. Mas tem sim aquele narcisista que tem um pouco mínimo de empatia, o mínimo. Mas é uma empatia sempre ligada a ele, né, no sentido de que ele tem que se dar bem, benefício dele, mas a gente consegue ali tratar alguma coisa, vamos dizer assim, até o nível 7. No nível 8, 9, 10, que é o oculto,
é o narcisista oculto, perverso, o narcisista grandioso, aí fica complicado, a gente não consegue tratar. Então veja que tamanho é o grau, né, de perversidade, de maldade e de problemático, vamos dizer assim, né? Então veja que há diferença entre narcisismo, aquilo que contribui para a formação da nossa autoestima, aquilo que nós não podemos jogar fora, aquilo que está ligado ao nosso ego, à nossa construção, né? Como pessoas que se amam, que se auto-ama e se respeitam. E o transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando do cluster B, nós estamos falando da classificação B, nós estamos falando do DSM-5, nós estamos falando de classes de pessoas complicadíssimas dentro da psiquiatria, ok? Então, beijo, fiquem com Deus, espero que eu tenha respondido a sua curiosidade, tá bom? Deixe o seu like, seu compartilhamento, seu comentário, sua pergunta, para que a plataforma entenda que esse é um canal que a gente quer levar para frente aí no que tange a sanidade mental, porque eu fui ajudada um dia, você está sendo ajudada, e é assim, né? Essa engrenagem da vida vai um ajudando o outro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!